Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nos encontramos com a misericórdia de Jesus. Um amor sem limites, que cuida, que se preocupa, que alimenta. A multidão tem fome. Faz dias que estão seguindo Jesus. Jesus quer alimentá-los e por isso testa a fé dos apóstolos. Nem 200 denários, disse Filipe, seria capaz de comprar pão para que pudesse dar um pedacinho a cada pessoa. Mas o menino ali no meio tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que representa 5 pães e 2 peixes para uma multidão faminta? Nada. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram dizer que o pouco com Deus é muito. E ao longo dos últimos dias nós estamos falando muito da fé, de ousar viver pela fé, da força que a fé tem para salvar a vida de uma pessoa. Jesus então quer estimular a fé. E por isso manda sentar aquela multidão, 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Manda que todos se sentem. Aos poucos pães e aos poucos peixes, uma bênção. Bênção é riqueza de Deus. É o muito de Deus. E quando a riqueza de Deus se une à pobreza dos homens, quando o muito de Deus se une ao pouco dos homens, o milagre se manifesta, se concretiza. Abençoados. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. E parecia que quanto mais se partia, mais os pães se multiplicavam, mais os peixes se multiplicavam.
A bênção de Deus traz graças abundantes. Basta a gente crer. Hoje o Senhor está dizendo, nesse tempo pascal, dê o seu pouco a Deus, que Ele te devolverá muito. Confia em Deus e por essa confiança você alcançará muito. Porque Deus não abandona os seus filhos à mercê do sofrimento e da dor. O caos não faz parte do projeto de Deus, mas a graça, a vida em abundância, a transformação. Mas o homem precisa crer. E que o teu crer, a tua fé, te leve a oferecer sempre o seu pouco, o seu melhor. Aquele menino, o único que tinha o que comer no meio da multidão, ele poderia ter dito, não, são meus. Não, mas ele entregou tudo. E quando a gente entrega o nosso tudo, o nosso pouco para Deus, o milagre acontece. Isso é fé. Alcance pela sua fé os milagres que a sua vida precisa para ser edificada, transformada, curada, libertada, seja lá o que você precisa. Confia a Deus o teu pouco e o muito Ele te dará. E daqueles pouquíssimos pães e peixes multiplicados que alimentaram uma multidão, ainda sobraram 12 cestos. 12 são as tribos de Israel. Isso para mostrar que a graça do Senhor abraça todo o povo eleito, todo o povo judeu, todo o povo de Israel. Embora aquele povo tenha dado muito pouco a Deus, Deus oferece o seu muito àquela gente. Embora a resposta tanto amor tenha sido pecado, Deus dá a graça que preenche e salva aquela gente. E para que essa salvação de fato chegue a todos nós, é preciso que a gente creia e confie. Crendo e confiando, aprenda a oferecer a Deus o seu melhor, mesmo que aos seus olhos isso seja pouco. Pois quando oferecemos a Deus o melhor, mesmo que seja pouco, a graça de Deus o multiplica. Hoje vivemos com mãos vazias, porque não estamos sabendo oferecer a Deus o nosso melhor, o nosso tudo, mesmo que seja pouco. Oferecemos migalhas e por isso estamos sempre de mãos vazias. Que você pense e repense nos seus gestos de gratidão para com Deus. E lembre sempre, os frutos que colhemos são consequências do que plantamos. A multiplicação dos pães é a antecipação da Eucaristia. Essa ação de graças que nos salva e nos alimenta para a eternidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.